Oi, então, meu nome é Felipe e eu sou portador de transtorno obsessivo compulsivo. E eu resolvi fazer esse vídeo na tentativa de, explicar um pouco, mesmo que superficialmente ou rasamente, o que é o toque. E dois, para tentar ajudar, para que esse vídeo possa ser uma possibilidade de ajuda para pessoas que têm toque e não sabem, e que têm toque e que vivem numa luta diária contra ele. Farei isso a partir da minha perspectiva de vida em relação a ser portador do toque. Então, o toque, essa siglazinha TOC, é dividido em obsessões e compulsões. As obsessões, elas dizem respeito a pensamentos intrusivos, que são chamados de pensamentos obsessivos porque eles vão, digamos que eles não se desgrudam do pensamento, eles não se desgrudam da tua mente, eles vão se retroalimentando e vão se novelando de uma maneira a criarem outros e outros e outros, e você fica nesse ciclo sufocante. A palavra é essa. O ciclo do pensamento obsessivo é sufocante, ou os pensamentos obsessivos são sufocantes. E a questão da compulsão, que são as manias e os rituais que os portadores criam, na verdade, para lidar com esses pensamentos obsessivos. Então, tu tem um pensamento obsessivo que gera uma ansiedade muito forte, e para neutralizar ele, tu cria certos rituais ou manias que vão abrandar, digamos assim, essa ansiedade. Geralmente esses rituais e essas manias, elas não têm uma relação... Quer dizer, a relação que o portador cria entre pensamento obsessivo e compulsão, ou ritual, ou rituais, digamos que ela não é muito racional, tá? Quer dizer, ela é racional para o portador, mas ela, digamos que seja um pouco absurda ou fantástica, digamos assim. Vou tentar dar um exemplo bem simples, inclusive para tentar diferenciar o que seria uma mania do que é um ritual ligado ao toque. Por exemplo, se você vai... Tá numa parada de ônibus esperando um ônibus e de repente você começa a pensar, nossa, e se esse ônibus vir na minha direção por conta de um acidente, bater em mim, e aí você vê o ônibus batendo em você, o seu corpo se despedaçando todo. Então, várias imagens vão se criando nesse pensamento. Ok. Todas as pessoas podem pensar isso, tá? Só que essas pessoas, num clique, se desligam disso e conseguem se desligar disso. O portador de toque não. Ele vai ficar retroalimentando e reavivando essas imagens pelo resto do dia, por mais dias, a ponto de talvez toda vez que ele for naquela mesma parada de ônibus, esperar aquele mesmo ônibus, ele pense recorrentemente nesse pensamento e ele acabe criando uma certa mania ou ritual para neutralizar esse pensamento ruim. Porque geralmente os pensamentos do toque não são bons, são ruins. Então, por exemplo, digamos que essa pessoa que criou esse pensamento obsessivo, que criou não, cujo pensamento obsessivo intrusivo em relação a esse acidente é muito forte, começa a criar um ritual de piscar os olhos 3 vezes sempre que está na parada quando vê o ônibus se aproximando, e começa a fazer isso pelo longo dos dias, até se tornar uma coisa que, se ela não fizer, algo vai acontecer. De fato, aquele acidente vai acontecer. Geralmente é algo nesse sentido. Bom, partindo desse exemplo, eu vou falar particularmente de como se deu em mim ou comigo. Eu só fui ter diagnóstico do toque aos 20 anos, 2008. Por várias questões contextuais, sobretudo de não acesso à informação, de morar numa cidade muito pequenininha, não ter acesso a psicólogos, a psiquiatras, enfim, uma gama de coisas.
Mas eu sabia que alguma coisa estava acontecendo comigo de alguma maneira desde os meus 10 anos, porque desde os meus 10 anos eu tenho lembranças de, de, de rituais. Eles começaram, geralmente começam em quase todos os portadores de toque com algo muito relacionado à limpeza ou à higienização, algo nesse sentido. E comigo não foi diferente. Só que de repente as manias começaram a ficar muito mais complexas. Então, por exemplo, essa de contaminação que eu tinha uma de contaminação que eu lembro que foi uma das primeiras, que não podia abrir a janela do meu quarto porque do lado da minha casa tinha um boteco, um bar, e eu achava que aquele boteco contaminava o meu quarto. Então, se eu ouvia minha irmã, por exemplo, abrir a janela do meu quarto, eu ficava atônito e gritava, ia lá e fechava com toda a força. E eu não explicava pra ela por quê, simplesmente falava que não podia, tá? Então, digamos que a minha irmã era uma das únicas pessoas que conseguiam visualizar algumas coisas do toque em mim, porque meus pais trabalhavam o dia todo e não viam a maioria dos meus rituais, tá? Então, aí eles começaram a se complexificar. Tinha um, por exemplo, que era o do... Durante o banho eu tinha que tirar as roupas por ordem de preferência de quem havia me dado a roupa, atrelando a ideia de que se eu não fizesse isso, meus pais iriam morrer. Então sempre... E geralmente a ideia que eu atrelava era a morte dos meus pais. Não sei porquê ainda muito bem. Tenho algumas considerações e reflexões, mas não sei exatamente porquê. E então eu tirava por ordem de preferência, só que isso tomava muito tempo, porque às vezes, inclusive, eu chegava numa encruzilhada. Tá, eu comprei a roupa, a camiseta. Eu gosto mais de mim ou gosto mais da minha mãe que me deu o moletom? Qual peça eu vou tirar primeiro? Então também, aí eu entrava num complexo disso e num complexo de sobreposição de roupas também. Isso demorava muito tempo. Mas eu acho que o mais grave que eu tive, que me tomava mais tempo, foi o de eu ter que assistir as telenovelas. Eu sempre gostei muito de telenovela, então não era um problema assistir telenovelas, mas eu assistia as telenovelas, eu tinha que decorar as músicas de abertura de todas. Então, desde a novela das 5, Malhação, das 6, das 7, das 8, da Rede Globo, eu tô dizendo. E enquanto a abertura passava na TV, eu tinha que dançar e cantar ela na sala, e ao dançar, e daí eu dançava ao redor de uma mesinha de centro que tinha na nossa sala, e enquanto isso eu tinha que abrir a cortina 3 vezes. Esse era um ritual que me tomava muito tempo. A ponto de, por exemplo, alguns trabalhos de escola que poderiam ser feitos depois das 5 horas ou coisa assim, eu sempre tinha que inventar coisas para os meus colegas ou algo nesse sentido. Porque eu precisava estar ali para fazer o toque. Porque senão alguma coisa ia acontecer com meus pais. Se eu não fizesse, eles iam morrer. E, enfim, a partir do diagnóstico eu comecei a fazer terapia, a tomar certos medicamentos, e as minhas manias, ou rituais, ou a parte compulsiva, elas foram bastante abrandadas. Digamos que hoje em dia eu não tenho mais nenhuma dessas que eu relatei. Eu tenho, digamos que eu tenho pequenos graus ainda de ritualísticas, como por exemplo a questão de simetria. Tenho ainda eu tenho ainda muito isso, de simetria. Se alguém vier no meu quarto, por exemplo, e quiser olhar algum dos meus livros, vai ter que olhar e colocar exatamente no mesmo lugar. Eu fico atônito com isso, mas eu já não atrelo a ideia alguma de, de morte, de alguma coisa que vai acontecer. Simplesmente me incomoda. Só sei que me incomoda. Uma outra questão do porquê que eu tô fazendo esse vídeo hoje, e eu sei que algumas pessoas vão achar que eu tô me expondo demais, mas eu não vejo problema nenhum em me expor demais. Eu prefiro morrer pelas palavras que eu não sufoquei do que pelas palavras que eu sufoquei. Então,
estar fazendo esse vídeo também é uma espécie de catarse, porque desde ontem eu tô tendo pensamentos obsessivos, um pensamento, quer dizer, é um que se desdobra em vários. Muito forte, que é o pensamento de solidão, que gera angústia, melancolia, enfim. E ele entrou num ciclo muito ruim. E como eu não tenho muito a parte compulsiva, eu não sei mais lidar muito bem com a ansiedade, porque antes as compulsões elas diminuem a ansiedade. Então, digamos que, eu vou usar uma expressão que a minha mãe usa, eu tenho sofrido no osso do peito, tá? E desde ontem tem acontecido isso e tá muito ruim, porque esses pensamentos eles se desdobram em outras coisas depois, como ideações suicidas, porque aí o pensamento de morte vem muito forte. Não que isso chegue a se concretizar, mas as ideações elas são perigosas. E eu tenho sentido muita raiva. Raiva porque de alguma maneira eu me sinto abandonado, não sei pelo quê, tá? E enfim, mas isso não vem muito ao caso, porque o intuito desse vídeo não é tanto relatar o que está acontecendo ontem, hoje, mas é tentar auxiliar você que talvez que está aí do outro lado da tela, que tenha e não saiba, porque eu sabia que eu pensava que eu era a única pessoa que tinha aquilo, entendeu? Então, por conta de não acesso à informação, enfim. Então saiba que você não está sozinho, que existe um nome para isso, e às vezes conceitos são legais, que existe tratamento para isso, e também para você que está e já foi diagnosticado, também não se sinta sozinho, porque somos muitos. E acho que o mais importante de tudo isso é a informação. Aquela velha máxima do conhecer para entender, sabe? O conhecer para poder lidar com as pessoas que sofrem com alguma enfermidade. E as psicológicas, elas são muito ainda taxadas socialmente como frescuras ou algo nesse sentido. Então esse vídeo é mais ou menos para isso. Espero que ele chegue em alguém ou em alguéms que estão precisando de ajuda. Sobretudo os que, assim como eu, não tive essa ajuda numa idade certa, possam saber que isso existe e que isso é tratável. Mas uma coisa é certa, você vai ter que conviver a vida toda com isso. Porque existem episódios. Por mais que você, a partir do tratamento, você acabe se controlando em relação aos pensamentos, tendo um autocontrole por conta dos medicamentos da terapia ou das terapias, existem picos. Por exemplo, eu não faço a mínima ideia do que desencadeou ontem esses pensamentos obsessivos em relação à solidão. Então agora eu tô num pico muito ruim. Tipo, olha, estou feliz falando. Não, eu tô morto por dentro. E a minha cabeça tá fervilhando a todo instante. Inclusive é por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Senão eu acho que eu não teria nem coragem de fazer esse vídeo falando sobre. Porque é tanta informação na mente que alguma coisa tem que fazer em relação a isso. E eu tô fazendo esse vídeo também não só para ajudar quem não sabe que é portador, e para ajudar quem é portador, mas para me autoajudar, relatando isso. Porque através da verbalização eu acredito que eu vá conseguir dar uma guinada em relação a isso. Mas tô legal pra quem vai ver esse vídeo. E força sempre, as coisas elas melhoram. É isso aí.
Valeu!